Então, gente, eu chamei lá no grupo de live, né? Mas a ideia mesmo é a gente fazer uma reunião coletiva aqui. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o conteúdo, né? E ao final, a ideia mesmo é a gente abrir o microfone aí, tirar dúvidas, até sobre outros temas que não são o tema proposto para hoje, né? Então, se surgir alguma dúvida aí, vocês podem ir anotando que ao final a gente esclarece, a gente bate um papo também, tá bom? Galera, o tema dessa nossa conversa de hoje é automação humanizada. Eu sei que já tem uma aula lá no curso onde a gente fala de automação humanizada e essa live ela vai trazer muito do que eu falo lá naquela aula, porém tem informações novas que a gente vai adquirindo ao decorrer do caminho, né? Então nessa live aqui vai ser parecido com a aula, vai, mas vão ter mais informações que não tem lá na aula e que são extremamente relevantes e estratégias que eu uso para mim, que eu acredito que vai ser de grande relevância para vocês também, tá? Eu coloquei como um objetivozinho aqui dessa aula de hoje, só para a gente ter um norte, né, um rumo para onde seguir. A ideia é fazer uma automação humanizada de pré-atendimento. Como eu tenho muitos alunos que são da área imobiliária, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje fazendo uma automação para a área imobiliária de um empreendimento chamado Parque do Limão, que é um empreendimento fictício aí que a gente inventou, né? E a ideia é a gente, no final, distribuir entre os corretores. Vamos supor que seja uma imobiliária e ela tem lá uma equipe de 3 corretores e, ao final, ele quer fazer esse pré-atendimento e depois quer distribuir para essa galera, né? Então, vamos começar. Como de praxe, né? Todas as nossas automações a gente já começa com aquele bom dia, boa tarde, boa noite, quando a ideia é ser humanizada, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui eu já vou considerar que vocês já conhecem o bot conversa, já sabem aqui onde é que eu tô, beleza? Então, vou puxar um bloquinho de condição aqui. E para iniciar essa conversa, a primeira coisa que eu quero fazer é ver a hora do dia. Para eu, se for de manhã, mandar um bom dia, de tarde, mandar um boa tarde, e de noite, mandar um boa noite. Acho que vocês já até sabem, estão cansados de ver eu fazer isso aqui lá no curso, né? Mas vamos começar a nossa automação desse mesmo jeito, que é o jeito que eu ensino lá. Basicamente, eu vou puxar aqui um bloquinho de condição e eu vou selecionar a condição, o horário, coloquei horário de atendimento, mas na verdade é hora ao passar por aqui. E basicamente eu quero que, se for antes de meio-dia, eu vou mandar um bom dia. Se for antes das 6 horas da tarde, vou duplicar esse aqui, fica mais fácil. Então, antes das 6 horas da tarde, eu vou mandar um boa tarde. Às 18 horas, eu vou mandar um boa tarde. E se for depois das 18, eu vou mandar o boa noite. Além disso, eu vou colocar uma outra condiçãozinha aqui, porque a automação ela considera o início a partir de meia-noite. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se cadastra no seu anúncio 1 hora da manhã ou 2 horas da manhã. Se eu colocar direto aqui, ele vai considerar que 1 hora da manhã antes de meio-dia e vai mandar um bom dia. Só que 1 hora da manhã ainda é boa noite, que são aquele pessoal que dorme tarde, né? Então eu vou adicionar mais uma condição aqui. Eu acho que isso aqui eu nem coloco lá na aula, mas bem tranquilo mesmo de entender. Então, se for antes das 4 horas, eu vou considerar como boa noite também, tá? De madrugada, né? Das 4 a meio-dia é bom dia, de meio-dia às 18 é boa tarde e depois às 18 é boa noite. Então, agora a gente vai puxar o bloquinho de conteúdo aqui e vai seguir. Se a hora ao passar por aqui é antes de meio-dia, estou falando de bom dia. Bom dia. Se for depois de meio-dia, e antes de 6 horas da tarde, aqui só para não ter dúvida, tá, gente? O bloquinho de condição ele funciona da seguinte forma: qualquer condição que eu colocar aqui dentro, ele vai ter aqui o positivo e o negativo. Eu vim fazendo aqui, acabei fazendo rápido, não expliquei detalhadamente para vocês, né? Mas basicamente o que que essa automação faz é o seguinte: ela vai ver aqui se é antes do meio-dia. Se for positivo, ele vem para cá. Se for negativo, aí ele joga para cá, que eu coloquei para fazer uma nova verificação, né? Então aqui, antes das 18 horas, eu vou mandar um boa tarde. Boa tarde. E depois das 18 horas, eu vou mandar um boa noite. Boa noite. E também, né, se for antes de 4 horas da manhã, ainda tá de madrugada, eu vou mandar aqui para o boa noite também. Beleza?
Vou botar um tudo bem aqui. Mais um bloquinho de conteúdo. E aqui, gente, é onde vai entrar o que eu falei para vocês lá no grupo, né? O que eu não falei na aula, mas eu vou ensinar aqui para vocês de diferente, né? Primeiro eu vou botar só um tudo bem aqui, que essa pergunta aqui não é relevante, né? Tudo bem. E depois a gente vai para o ponto onde eu quero chegar. O que que acontece? Esse é um problema que eu sofri quando eu não sabia fazer isso, né? Que era o seguinte, eu vou botar um bloquinho de atraso aqui, só para dar uma humanizadinha, depois que ele responde, né? E vou jogar para cá. Aí vamos supor que a gente pergunte aqui para o cliente. Aqui é o Alisson. Recebemos seu cadastro agora há pouco, em nosso anúncio. Você lembra? E aí, qual que é o ponto? Eu não sei se vocês lembram que eu ensino lá no curso, mas eu ensino a você salvar a resposta do cliente em um campo e depois verificar se ele falou sim, se ele falou não, se ele deu uma resposta positiva, negativa, se ele falou valor. Só que o que que acontece? Eu vou até puxar o meu WhatsApp aqui para a gente poder exemplificar bem. Às vezes a gente pergunta aqui para o cliente, por exemplo, aqui, recebemos seu cadastro agora há pouco, nosso anúncio, você lembra? Aí o que que o cliente responde? Ele responde primeiro, boa tarde, então, uma outra mensagem, né? E depois ele manda, realmente não fui eu. O número está errado. Aqui é caso a gente queira verificar se a pessoa digitou que não foi ela que cadastrou, né? Só que considerando que o cliente vai responder dessa forma aqui, o que que a automação vai pegar como referência para poder verificar se ele digitou sim ou se ele digitou não? Ele vai pegar o boa noite e não essa última mensagem que é onde ele responde, que ele dá realmente a resposta que ele quer dar ali para aquela pergunta específica, né? Então, tem uma forma da gente pegar várias respostas do cliente, ou seja, eu vou perguntar para o cliente, recebemos seu cadastro, você lembra? E eu vou pegar tudo que ele for digitando ali, eu vou pegar tudo, salvar em um campo só e depois eu vou fazer a verificação. Isso me livra do problema, por exemplo, daquele cliente que ele se cadastra, coloca o número errado, aí a mensagem acaba indo para outra pessoa, aí quando a pessoa responde boa noite, a automação segue e vai mandando mensagem para quem não é para mandar, ou não salva no campo a resposta que você realmente desejaria salvar. Então, o principal aqui dessa nossa reunião em grupo, que vai ser o que eu não ensino lá no curso, né? Porque o que eu ensino lá já tem lá, mas o que eu não ensino lá vai ser vocês aprenderem nessa automação humanizada a pegar várias respostas do cliente, juntar elas num campo só e fazer uma única verificação. Então, se a gente não fosse utilizar essa estratégia, basicamente eu colocaria aqui, ó, aqui é o Alisson, recebemos seu cadastro, você lembra? Aí eu colocaria aqui para salvar em um campo a resposta do cliente, por exemplo, resposta live, cria o campo, né? Depois vem aqui em resposta live. Aí o que o cliente responder, ele vai salvar dentro desse campo e depois eu colocaria um bloquinho de condição para verificar se a resposta do cliente que está dentro do campo resposta live, se a resposta dele contém sim, contém não, contém valor, contém, sei lá. Aí depende da estratégia e depende da etapa da automação, né? Deixa eu botar mais de uma condição aqui. Resposta live contém não ou now, que às vezes a pessoa digita sem o tio, né? Então, na estratégia que eu ensino lá na aula do curso, basicamente ele está assim. E aí, se a pessoa responder contendo não, ele joga aqui para peço perdão, devo ter mandado mensagem para a pessoa errada. E se ele respondesse alguma coisa diferente de não, é onde ele continuaria mandando as informações do fluxo, que é o que a gente mandaria. Só que aí a gente tem que resolver aquele problema, que é justamente o que eu falei, né? Eu não quero pegar essa mensagem aqui, que ele pode muito bem responder essa pergunta aqui com boa noite, ou oi, ou sei lá, enfim, existem inúmeras possibilidades, né? Então o que que eu vou fazer para não pegar somente essa primeira mensagem, mas pegar todas essas mensagens que ele for mandar, salvar em um campo só e fazer essa verificação aqui? A gente vai fazer o seguinte.
Vou deixar isso aqui no cantinho, por enquanto. Basicamente, a gente vai replicar esse bloquinho por 2, por 3, por 5. Aí vocês vão ver o que fica mais confortável para você. E cada bloquinho vai salvar uma resposta diferente do cliente. Então, por exemplo, eu estou aqui, aí ele faz a pergunta. Aqui é o Alisson. A primeira coisa que o cliente mandar, seja o boa noite, ou seja qualquer outra coisa, eu vou salvar, na verdade, num campo chamado de resposta live 1. Então, vem aqui, resposta live. Opa, criei o campo, mas não apareceu. Resposta live 1. Agora foi. Beleza. Então, vou salvar isso na resposta live 1. Depois que ele responder a primeira pergunta, por exemplo, ele respondeu com boa noite. O boa noite vai ficar salvo dentro do resposta live 1. Aí ele vai e manda outra coisa. Ele manda escrito, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar imediatamente um outro bloquinho de pergunta, sozinho, sem digitando, sem nada, e sem texto. Vou dar um enter aqui, ó, e salvar, um enter não, um espaço e salvar. E ele vai ficar um bloquinho vazio de pergunta. E eu vou colocar ele aqui. Ou seja, quando ele responder o boa noite vai ser resposta live 1. Se ele mandar mais uma mensagem, que seria nesse exemplo aqui, ou então, eu vou pegar esse então e vou salvar dentro do campo resposta live 2. Resposta live 2. Beleza. Criei o campo. Agora escolhe ele. Resposta live 2. E vamos supor que ele mande uma terceira mensagem. Aí eu vou fazer a mesma coisa, um novo bloquinho de salvar, tá bom? De pergunta para salvar. E eu vou salvar essa terceira coisa que ele vai falar dentro do campo resposta live 3. Se tiver trazido alguma confusão isso aqui que eu estou fazendo, anota aí. A gente esclarece, se for preciso, a gente até revisa aqui e faz de novo, tá? Basicamente, o que eu quero fazer aqui? Ele mandou, aqui é o Alisson. Eu consigo até fazer esse teste aqui ao vivo com vocês, já para vocês verem como que ele vai salvar essas informações. Eu vou pegar aqui esse bot conversa que eu tenho aqui e vou mandar esse fluxo aqui para mim, que é o nome do fluxo eu coloquei de live, né? Beleza. Então eu vou enviar para mim, aí ele vai mandar aqui. Opa, boa noite. Tudo bem? Fala tudo. Tudo bem? Tudo. Aí ele vai avançar para essa nossa segunda etapa aqui, que é aqui. Aqui é o Alisson, recebemos seu cadastro e nosso anúncio. Você lembra? Ó, beleza. Aí eu vou responder com 3 mensagens. Eu vou falar: oi, boa noite. Lembro sim. Qual que é a ideia? Se tiver dado certo aqui, né? Se eu fiz direitinho, a ideia é ele salvar o oi em um campo, o boa noite em outro campo e o lembro sim em um terceiro campo. Aí dá pra gente vir aqui no bate-papo ao vivo e olhar. Ó, realmente, ele salvou. O resposta live 1 tá com oi, o resposta live 2 tá com lembro sim, e aqui tá todos os outros campos de inúmeras outras automações que a gente faz aqui, né? Então, basicamente, eu já sei que ele está fazendo o que eu quero que ele faça, que é a primeira mensagem vai salvar em um campo, a segunda em outro campo, a terceira em um terceiro campo. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar essas 3 mensagens aqui e salvar em um campo só. Porque aqui dentro do campo de condição eu não tenho como colocar, na verdade até tem, né? Mas daria um trabalho tão absurdo. Então eu vou juntar essas 3 informações em um único campo e depois eu vou verificar se nesse campo único contém um não, contém um sim, contém um valor. Como que a gente faz isso? Eu vou usar esse ação após resposta válida. Qual que é a diferença desse ação após resposta válida para, por exemplo, esse bloquinho de saída aqui? A diferença é que esse bloquinho do final, ele segue o fluxo em qualquer coisa, se eu quiser botar um menu, sei lá, um conteúdo, dá para eu colocar nesse bloquinho de saída aqui. O botãozinho de ação após resposta válida, ele só serve para ação. Então, se eu quiser colocar aqui no menu, ele não dá. Ele dá erro. Se eu quiser botar no conteúdo, ele dá erro. Então, esse ação após resposta válida, ele é justamente para a gente fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, que é, por exemplo,
sei lá, juntar as informações de vários campos em um campo só, ó, o campinho de ação, ele funciona. Então, o que que eu quero fazer? Eu vou criar um campo que eu vou chamar esse campo de resposta live final. Resposta live final. Beleza. Quando ele responder a primeira pergunta, aqui é o Alisson, recebemos seu cadastro. Você lembra? Eu vou pegar, ele vai salvar imediatamente em resposta live 1 e imediatamente eu vou atualizar o valor de um campo. Cadê? Definir e atualizar o valor de um campo. E eu vou falar que o campo resposta live final vai conter o resultado, o conteúdo do campo resposta live 1. Então, na hora que a pessoa responder a primeira pergunta aqui do boa noite, ele vai pegar o resposta live 1 e vai salvar dentro do campo resposta live final. Se a pessoa mandar uma outra mensagem, ele vai pegar essa mensagem e salvar dentro do resposta live 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo resposta live final, e aqui, se ele respondeu duas vezes, aí eu já vou salvar dentro do campo resposta live final o valor do resposta live 1 mais o valor do resposta live 2. Beleza? Então, se ele responder aqui é o Alisson, recebemos seu cadastro, você lembra? Aí ele responde, boa noite. Ele vai pegar o boa noite, salvar no resposta live 1 e pegar o resposta live 1, que contém um boa noite, e salvar no resposta live final. Se ele responder mais alguma coisa, tipo, lembro sim, aí ele vai pegar essa segunda coisa que ele respondeu, salvar no campo resposta live 2, e depois ele vai definir o campo final com o conteúdo desse, que é o 1, mais esse, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Eu estou sendo meio prolixo e repetindo várias vezes, mas é porque isso aqui realmente, se não prestar atenção, ele fica meio confuso, né? Mas eu acho que do jeito que eu estou explicando aqui, não vai ter dúvida. E se ele mandar uma terceira mensagem, é a mesma coisa. Vou duplicar aqui o bloquinho de ação para facilitar a nossa vida. Se ele responder uma terceira mensagem, aí eu vou pegar o campo dessa primeira, dessa segunda e dessa terceira e vou salvar os três dentro do campo resposta live final. Então, se ele responder três mensagens, que a gente tem que lembrar que pode ser que ele responda só com uma mensagem, pode ser que a gente pergunte aqui, recebemos seu cadastro, você lembra? E ele responda só sim. Ainda mais que a gente trabalha com atendimento a cliente, né? Às vezes o cliente não é tão educado assim, ele não dá nem boa noite, né? Então pode ser que ele responda só com uma, pode ser que ele responda com duas ou com três, e a gente vai ter uma situação para cada uma dessas hipóteses, beleza? E aí, qual que é a ideia? Depois que ele respondeu as três, eu vou pegar esse campo, que é o campo resposta live final, e é justamente esse campo, que é o campo resposta live final, que eu vou verificar no bloquinho de condição. Então, vou verificar o resposta live final se contém não ou não, né? Já já a gente vai fazer um teste, aí vocês vão entender na prática como é que isso aqui funciona, tá? Então, now, beleza? Se contém now, manda para cá no positivo, né, que é o de cima. Se não contém now, aí eu vou seguir o fluxo aqui embaixo. Quais são as outras situações que a gente tem que ficar atento? Se o cliente responder só com uma mensagem, ó, aqui é o Alisson, recebemos seu cadastro, você lembra? Aí ele respondeu só sim, lembro, na mesma mensagem. Ele respondeu sim, lembro, ele vai vir para cá. Pode ser que ele não responda mais nada, que ele queira mandar só o sim, lembro. Então o que que a gente vai fazer? Nesse segundo bloquinho de salvar aqui, eu vou definir, vem aqui em escolher onde salvar, ó, e eu vou definir que ele vai esperar só uns 10 segundos. 10 segundinhos. Por que que eu vou esperar só 10 segundos? Porque ele já me respondeu uma coisa. Então, basicamente, quando ele responde aqui a primeira, ele vai vir aqui para o de baixo. Então, eu vou dar 10 segundos para esse cliente, para ele digitar mais alguma coisa. Se ele não digitar mais alguma coisa em 10 segundos, eu vou supor que ele já respondeu o que ele queria responder, e eu vou vir aqui, ó. Nesse se o usuário não responder, eu avanço ele para cá, ele vai avançar 10 segundos depois. Mesma coisa eu vou fazer nesse último aqui. Esse último dá para colocar até menos. Vou botar 8 segundos. 8 segundos, beleza? Então, se ele responder com duas mensagens,
eu mando aqui, você lembra? Aí ele vai responder, oi, Alisson, boa noite. E depois ele responde, foi eu sim. Quando ele responder essa segunda aqui, ele vai vir aqui para baixo e vai ficar parado aqui. Aí ele vai ter 8 segundos para mandar uma terceira mensagem. Se ele não mandar, ele vai juntar as duas que ele já mandou e fazer a verificação. Tem uma informação que é muito importante também, dentro desse bloquinho de conteúdo, que é uma coisa que eu realmente não falei lá na aula, porque, sendo bem sincero, na época eu não sabia. Que é o seguinte, às vezes você manda uma pergunta para o cliente dentro do bloquinho de pergunta, de salvar, e o cliente responde com um áudio. E aí o que, que acontece? Quando a gente faz uma pergunta aqui, um bloquinho de salvar, que é esse aqui, e o cliente manda um áudio, a automação em si ela não reconhece. E ele não ativa também a automação de erro padrão, nem de erro padrão para mídia, ele simplesmente fica parado. Então, como que a gente consegue, entre aspas, resolver isso? Nessa aula, eu até pensei se eu ia falar de inteligência artificial, porque a gente tem algumas soluções que escutam áudio, mas eu preferi não trazer, porque senão essa nossa live aqui ia durar umas 10 horas. Mas tem uma solução para pelo menos a automação não morrer, caso o cliente manda um áudio dentro aqui, depois de uma pergunta do bloco de salvar. Que, gente, é simples. A gente fez aqui vou usar como exemplo esse primeiro aqui, que é o tudo bem, né? Então, mandei aqui, tudo bem? Se ele responde isso aqui com um áudio, o que, que a gente pode fazer para pelo menos a automação continuar? Ou seja, o bot conversa hoje, ele ainda não tem a capacidade de escutar áudio, né? Mas pelo menos para a automação não morrer e ela dar prosseguimento aqui, ó, você pode vir aqui, clica aqui no escolher onde salvar, aí aqui embaixo ele tem isso aqui, ó, tentar 3 vezes se a entrada do usuário for inválida. O que, que é isso aqui? É justamente se ele mandar um áudio quando a automação está aguardando um texto. Então, o que, que você pode fazer? Se ele mandar um áudio, você pode definir uma mensagem aqui, por exemplo, por favor, mande digitado. Só que o problema de você fazer isso aqui é que você entrega que é uma automação, né? Imagina, você faz uma pergunta para o cliente, aí ele responde com áudio, imediatamente, assim, no mesmo segundo, me vem uma mensagem dessa, por favor, mande digitado. Então, o que, que eu costumo fazer? Dependendo da pergunta, é irrelevante o áudio da pessoa. Porque, por exemplo, pode ser que eu pergunte aqui para o cliente, bom dia, tudo bem? Aí ele responda por áudio. Opa, bom dia, tudo ótimo, quem fala? Entendeu? Essa é uma informação que por mim é relevante. Por mim, independente do que ele mandar, eu só quero seguir o fluxo e mandar as informações ali que ele solicitou no meu anúncio. Então, o que, que eu vou fazer? Nesse bloquinho aqui de salvar, eu vou vir aqui escolher onde salvar, e aqui onde ele está, ó, tentar 3 vezes, se a entrada for inválida, eu vou botar para 0. Ou seja, a automação nessa etapa está aguardando um texto. Se ele mandar um áudio, a princípio ela ia parar e não ia acontecer nada e ia morrer a automação ali. Para que isso não aconteça, eu defini aqui, ó, que é para ele tentar 0 vezes se a entrada for inválida. Ou seja, se ele mandar um áudio aqui nesse tudo bem, a automação vai seguir, normal, e aí a gente segue aquele nosso padrão, que é, sei lá, o que eu ensino lá no curso, né? Ah, fica sei lá, uns 4 segundos sem fazer nada, depois uns 4 segundos digitando, e depois segue. E essa é a ideia do principal que eu queria ensinar para vocês hoje, né? E aí, de resto aqui, gente, basicamente é o que eu ensino lá na aula, mas já que estamos aqui, vamos terminar essa automação aqui de humanizada de venda de imóveis, né? Então, beleza. Que é o Alisson, recebemos seu cadastro, você lembra? Se ele não responder, né? Então, eu fiz essa pergunta aqui, eu quero que a automação aguarde 3 horas. 3 horinhas. Se ele não responder essa primeira, ou seja, não respondeu nada, aí eu vou seguir para cá e vou mandar uma outra mensagem. Se estiver na correria, podemos conversar depois. Ok? Beleza? Aí se ele der uma resposta diferente de não, aí a gente vai dar continuidade, né? Para iniciar esse atendimento, vou te mandar um breve áudio e algumas fotos do empreendimento. Ok? Aqui bem simples, tá? A estratégia e a copy, basicamente vocês vão decidir aí de acordo com o produto.
Mas aqui é só para a gente concluir esse objetivo aqui, que é de criar uma automação humanizada de pré-atendimento de um empreendimento chamado Parque do Limão, que foi o que eu falei no início da nossa live, né? Então, para iniciar o atendimento, vou te mandar algumas fotos, um áudio e umas fotos do empreendimento. Aí eu vou colocar aqui para ele digitar mais uns 5 segundinhos, 6 segundinhos, vou botar um bloquinho de salvar e vou colocar. Depois a gente parte para a parte de valores barra orçamento. Ok? Aqui nesse caso, eu não preciso fazer isso que eu fiz aqui na primeira etapa, porque quando eu faço essa pergunta aqui, gente, eu só não vou falar 100%, porque eu não gosto de generalizar, mas 99,99% das pessoas vão responder ok. É por isso que quando a gente faz esse tipo de automação de pré-atendimento, a gente tenta fazer perguntas onde a gente já vai induzir a resposta, que é: o cliente acabou de se cadastrar, querendo informações sobre o empreendimento. Aí eu falo que vou mandar um áudio, depois os valores, ok. E o que, que ele vai responder? Ele sempre responde ok. Mas, se você, por segurança, quiser colocar mais uma verificação aqui, ó. Eu quero que ele salve as próximas 3 mensagens, ou 4, e depois faça uma nova verificação para ver se ele falou preço, valor, quantidade de quartos, enfim. Aí é com vocês, tá? Isso aqui eu estou dando esse exemplo porque nesse caso aqui, dessa nossa conversa de hoje, a gente não está utilizando inteligência artificial, mas para um momento futuro a gente pode sim marcar uma outra conversa dessa, onde eu vou ensinar vocês a treinar o GPT, para ele vender para vocês mesmo, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, para iniciar o atendimento, vou te mandar um breve áudio, depois a gente passa para valores e orçamentos, ok? Aí o cliente vai responder, ok. Aí a gente dá mais um timezinho aqui, igual a gente fez da outra vez. Vou colocar aqui. Infelizmente o bot conversa ele não aparece lá em cima gravando o áudio, né? Mas a gente dá uma embromada aqui, coloca um digitando, depois tira o digitando, enfim, fica bem humanizado mesmo. O digitando já quebra bastante o galho. Vou colocar para ele enviar um áudio, ele envia como se fosse gravado na hora. Eu já deixei esse áudiozinho pronto. Já estamos quase encaminhando aqui para o final, tá, pessoal? A de hoje vai ser realmente bem rápida. Então, vou mandar um áudio aqui do empreendimento. Vou botar aqui para ele ficar aqui uns 6 segundos. Pode ser uns 4 segundos, depois digita mais 3. Na verdade, nem precisa digitar, né? Vou mandar as fotos aqui direto. Então, vou mandar 4 fotos aqui e no final um arquivo, um PDF. Eu também já deixei umas fotos aleatórias aqui que eu peguei do Google antes da gente começar, só para a gente exemplificar. Então, vou mandar aqui 4 fotos, um PDF, área de trabalho. Ixi, não lembro o nome do PDF. Acho que é esse aqui. Beleza. Vou mandar as 4 fotos do PDF e depois vou perguntar para ele se ele gostou, né? Perguntar, muito lindo, né? Então, um bloquinho de salvar e a pergunta. Na verdade, antes do bloquinho de salvar, vamos colocar um digitando, né? Sempre que eu faço uma automação, ela de primeira, ela não fica 100% do jeito que eu gostaria. Então, o que que a gente vai fazer no final? Eu vou mandar essa automação para mim e a gente vai verificar se esse digitando aqui, se ele está muito rápido, se ele está muito lento. Esses daqui também, ó, se 6 segundos é muito, se é pouco. Então, basicamente, a gente vai mandar para nós mesmos aqui no final e verificar se está de acordo ou se a gente tem que fazer algum ajuste, né? Nesse momento aqui, para essa live não durar muito, porque realmente, se a gente ficar mexendo só nesse fluxo aqui, a gente fica até amanhã, até deixar ele perfeito, né? Então, eu não vou fazer um monte de follow-up que eu costumo fazer, um follow-up de 3 horas, um de 5 horas, um para chamar amanhã, um para chamar semana que vem. Os follow-ups eu não vou tratar deles hoje, tá bom? Mas aqui para o final, vamos supor que no final, quando ele chega aqui, eu quero distribuir para minha equipe. Então, o lead se cadastrou, recebeu atendimento na hora, recebeu o áudio, fotos do empreendimento, um PDF, e no final eu quero distribuir para minha equipe. Aí tem 2 formas da gente fazer essa distribuição. Primeira forma, eu vou utilizar esse randomizador aqui,
O ruim do randomizador é para quando você quer distribuir para uma equipe muito grande. Por exemplo, eu quero distribuir para uma equipe de, por exemplo, 7 pessoas ou mais. Por quê? O randomizador ele tem um limite aqui, seja no aleatório ou no sequencial, ele vai ter um limite aqui de 5. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe com 6 pessoas, eu ainda consigo distribuir usando o randomizador. Por quê? Porque eu coloco primeiro um randomizador aqui com 2, e depois 2 randomizadores com 3 cada. Aí eu consigo fazer a distribuição, por exemplo, eu tenho equipe com 6 pessoas, vou fazer essa distribuição. Quando ele responder, eu vou jogar nesse randomizador que ele vai distribuir aqui. Até 6 pessoas faz sentido. Agora, a partir do momento que eu tenho 7 pessoas, ou, sei lá, 9 pessoas, com 8 também dá certo. Ele começa a não fechar a conta, por quê? Porque se eu tenho 7 pessoas na minha equipe para distribuir, eu teria que colocar 4 embaixo e 3 em cima. Ou seja, 50% dos leads nessa simulação aqui seriam divididos para 3 pessoas e 50% dos leads seriam divididos para 4 pessoas. Logo, esse pessoal aqui de baixo vai receber menos leads, né? Então, eu recomendo vocês utilizarem um randomizador só se vocês forem fazer para um número pequeno, assim, uma equipe pequena, por exemplo, 3 pessoas, que eu vou usar aqui como exemplo. Se for distribuir para 10, 15, eu tenho automações aqui que eu distribuo para 35 pessoas, uma imobiliária aqui de Brasília, por exemplo, que tem uma equipe grande de corretores. Nesse caso, eu recomendo você utilizar uma outra estratégia, que não vale a pena eu falar aqui nessa live, mas tem uma aula nova que eu coloquei lá. Não sei se vocês assistiram as aulas novas, eu coloquei mês passado, espero que tenham assistido, hein? Onde eu ensino a fazer essa distribuição para muita gente. Nesse caso aqui, eu quero distribuir para 3, então eu posso colocar esse randomizador aqui. Ele vai mandar o primeiro lead. Eu venho aqui, ponho um bloquinho de ação, né? Coloco, quero mandar vou botar para notificar o membro da equipe. E eu quero notificar, vou notificar o Lucas Gabriel da Silva Mata. Você tem um novo lead, Lucas. Aí, só para explicar como funciona esse randomizador, né? No aleatório, eu defino uma porcentagem. Eu quero que essa primeira saída tenha 50% de chance, essa tenha 25%, essa tenha 25%. Só que no aleatório, ele é igual jogar um dado. Pode ser que você jogue o dado e ele caia 3 vezes com o mesmo número. É improvável? Mas pode ser. Já o sequencial, ele não tem esse risco. Ele vai mandar o primeiro lead para o primeiro, o segundo lead para o segundo e o terceiro lead para o terceiro. Então, esse segundo aqui eu vou mandar para o Vitor, faz parte da minha equipe, e vou mandar esse último para o Alisson, que também faz parte da equipe. E agora, gente, vamos testar o que a gente fez até agora. E aí, o que vai ficar faltando aqui, que pode até, sei lá, ficar de dever de casa. No final, se vocês quiserem, eu mando esse fluxo aqui. Ele realmente não tem nada demais, mas se vocês quiserem, eu mando eles para vocês poderem salvar ele e utilizar, editar. E fica como dever de casa para vocês fazer aqui, os follow-ups, que eu não vou fazer nessa live, tá? Que o objetivo aqui não é follow-up, o objetivo é humanizar aqui o máximo que a gente conseguir e finalmente ensinar isso aqui para vocês, né? Que eu tava já agoniado. Quando eu descobri que dava para fazer isso aqui, eu já pensei, não, os meus alunos ainda não sabem fazer isso aqui. Então eu falei, não, vamos fazer essa live aqui, vou ensinar eles na live, gravo e jogo no YouTube, e aí o restante que não tá participando da live, depois assiste a aula lá. Então o objetivo maior é esse, vamos testar o que a gente fez até agora, e depois eu vou dar uma leve pincelada no que vai ser falado na próxima live, que são essas 4 coisinhas aqui que eu deixei guardadinho aqui em cima, tá? Então vamos pegar esse fluxo aqui, eu vou mandar ele para mim. Vamos sentir a suavidade aqui de como vai acontecer. Automação. Muito importante, tá? Que eu acabei esquecendo. Sempre que der, chama o cliente pelo primeiro nome. Eu não coloquei isso, né, na hora que eu construí aqui o fluxo, mas eu acho interessante vocês colocarem aqui chamando pelo primeiro nome. Basta clicar aqui nessa chavezinha, ó. Seleciona o campo do primeiro nome, vírgula, espaço, que aí ele vai pegar o primeiro nome dessa pessoa, mesmo que venha lá do Facebook o nome completo da pessoa, o bot conversa ele consegue entender
E ele vai chamar a pessoa só pelo primeiro nome aqui, né? Põe os emojis também, acho muito legal botar uns emojis, tá? Pelo menos no início. Não muito, mas pelo menos um rostinho aqui. Aqui é o Alisson, ó. Já poderia chamar, botar um emojizinho aqui, uma carinha. Boa noite, Alisson. Tudo bem? Tudo ótimo. Aí ele vai falar. Se vocês quiserem pegar essa estratégia aqui e jogar aqui pro Tudo Bem também, ó, para ele pegar as primeiras três, quatro, fica à vontade, tá? Mas vamos lá, ó, tá digitando, recebemos seu cadastro. Primeiro eu vou fazer o teste do negativo e eu vou falar aqui, opa, pois é, não foi eu. Vou mandar só duas mensagens. Você vê que ele vai reconhecer o não, do não foi eu, da segunda mensagem e não da primeira. Sendo que se a gente não tivesse feito, entre aspas, gambiarra aqui, né? Ele ia verificar, na verdade, o opa, e ele ia seguir como se fosse positivo. Mas, na verdade, eu mandei um não, só que foi numa segunda mensagem. E ele fez exatamente como eu queria, ó. Peço perdão, devo ter mandado mensagem para a pessoa errada. Para a gente só conferir para exemplificar, vocês podem vir aqui na conversa. Se olhar aqui, ó, ele tem o resposta um, que é o opa, o resposta 2, que é o pois é, não fui eu, e o resposta final, que ele é a soma do resposta um e do resposta 2, ó. Opa, pois é, não fui eu. Então ele somou os dois, pegou esse final e fez a verificação. Agora vamos fazer mais um teste, que vai ser com uma resposta positiva. E aí, em seguida, a gente abre para tirar dúvidas, né? Ó, eu coloquei para chamar pelo primeiro nome, ele já me chamou de Alisson aqui. Alisson, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui eu estou respondendo só com uma, tá? Porque eu não, nessa primeira pergunta eu não fiz aquela aquela configuração, né? Eu só fiz a partir da segunda pergunta, digitando, vou dar uma resposta positiva. Lembro sim, foi eu mesmo. Me passa mais informações. Digitei tudo errado ainda. Para iniciar o atendimento, eu achei que foi muito rápido. Então, ó, eu mandando o fluxo para mim mesmo, eu já vi que eu tenho que botar um delay maior aqui. Talvez uns 5 segundos a mais, ou até mais, até uns 10, entendeu? Não tem problema, fica bom. Para iniciar o atendimento, vou te mandar um breve áudio, depois umas fotos, depois a gente vai para o orçamento, ok? Ok. É o que geralmente o cliente responde. Ele vai dar mais um timezinho. Enquanto ele vai mandando para mim, eu já vou ajeitar esse timer aqui, que eu vou mandar esse fluxozinho para vocês, né? Então eu já mando ele como eu acho que ele deveria ser. Ó, bem nessa etapa aqui em cima é onde eu acho que foi rápido demais. Então vou vir aqui, pode botar até separado mesmo. Vou botar aqui para ele ficar uns 3 segundinhos sem fazer nada e mais uns e mais, às vezes ele dá umas bugadinhas e mais uns 5 digitando e pronto, ó. Já deu uma melhoradinha, ele já tá mais suave do que o que aconteceu. Mandou para mim o áudio como se fosse gravado na hora. Enfim, tem como acessar ele também, ó. Bonitinho, ele vem bem padrãozinho, legal mesmo. As fotos do empreendimento e muito lindo, né? Aí eu vou responder sim. E aí, a princípio, é para ele mandar distribuir para a equipe, né? Então é para ele mandar, acredito eu, para o Lucas. Ó, chegou aqui para o Lucas da Mata. Você tem um novo lead, Lucas. Se eu mandar novamente esse fluxo para mim, o próximo lead que entrar, que passar por essa automação, carrega. O próximo lead, ó, o primeiro veio para o Lucas. O próximo lead vai vir para o Vitor. Vou mudar até o texto aqui, Victor. E o terceiro lead vai vir para o Alisson. E, gente, basicamente é isso. Eu sei que nessa aula aqui, realmente, 40 minutos não dá para a gente fazer uma estrutura complexa, né? A gente passaria horas para fazer uma estrutura complexa. Eu posso até mostrar para vocês alguns exemplos que a gente tem pronto aqui, mas eu acho que já deu para passar bastante conteúdo e eu espero que isso aqui, que é o que eu não falo lá no curso, ajude vocês, tá? Só uma coisinha antes da gente finalizar. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês
Não sei quem aí já usa CRM, quem não usa, mas eu vou ensinar vocês a ler uma documentação API. Para quem não sabe, a gente explica na próxima live, daqui uns 14 dias, tá bom? Para vocês poderem atualizar um CRM de forma automática. Ou seja, vocês, não sei se tem alguém aí que usa, sei lá, o Trello, RD Station ou algum outro CRM. Se o CRM de vocês tiver essa integração, a ideia é fazer justamente isso. Vai ser na próxima aula, tá? Tô só dando uma pincelada aqui, que eu acredito que seja do interesse de vocês. A ideia é fazer isso aqui, ó. Quando o lead entrar na sua automação, que ele se cadastrar, que ele entrou aqui no fluxo, a gente já consegue vir aqui e criar um cardzinho aqui, ó. Quando ele respondeu a primeira mensagem, você, sem precisar entrar no CRM, automaticamente você consegue fazer com que o bot conversa venha aqui e atualize o cardzinho para em abordagem. Quando o cliente chegou no fim do fluxo, você consegue fazer com que automaticamente o cardzinho venha para cá. Aí na próxima live eu vou ensinar vocês isso, que é para quem usa CRM, né? Não sei se todos aí usam ou nenhum usa, mas eu vou ensinar vocês a fazer essas requisições para vocês conseguirem fazer coisas fora do bot conversa, sem você ter que sair do bot conversa. Essa é a ideia, tá? Que é onde a gente vai utilizar esses bloquinhos aqui, ó, que ele cria oportunidade no CRM, altera a oportunidade para em atendimento, altera para não respondeu. Vai ser justamente isso aqui que eu vou ensinar para vocês na nossa próxima conversa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ó, o Vitor falou, Vitor Vera, sensacional. Controlite tem. Eu tô lendo as mensagens aqui agora, tá? Eu não vi nenhuma. Valeu, Vitor. Obrigado, Vânia. Controlite tem, inclusive eu vou ensinar a fazer aquela questão do CRM utilizando o Controlite mesmo. Ele tem a API aberta, a gente consegue fazer a atualização do CRM de forma automática. Ela vai ser uma aula um pouco mais massiva, assim, essa próxima live, mas, enfim, a gente sempre abre para tirar dúvidas no final, então acho que vai ser bem tranquilo, né? No Controlid tem também o aniversário do cliente, Vitor. O aniversário do cliente, assim, ele fica dentro aqui do contato, tá? Tem um campo de aniversário. Você acessar qualquer contato, deixa eu ver, aqui, ó. Date of birth é a data do aniversário do cliente. E aí, o que você consegue fazer? Aqui dentro da aba de automação, você consegue criar uma automação. Deixa eu pegar uma que está zerada aqui. E aí você consegue definir o gatilho da automação, que você define o gatilho, né? Você define o gatilho da automação para... cadê? Aqui, ó, o primeiro. Birthday Reminder. Então, com esse gatilho aqui, basicamente, se você tiver aqui dentro do controle de a data de aniversário da pessoa, quando ele chegar nessa data, ele vai ativar a automação. Aí você pode colocar um webhook aqui para mandar uma mensagem no WhatsApp, ou você coloca sei lá, um delay para mandar mensagem no dia seguinte, no dia anterior, enfim. Quando a gente fala de controle de mais bot conversa, literalmente o céu é o limite. A junção dessas duas ferramentas é extraordinária mesmo. Então, essa parte de mandar mensagem no dia do aniversário da pessoa, já tem como você deixar de forma automática usando o controle. Vocês podem mandar pergunta no áudio também, viu, gente? Não precisa ser só digitando aí, não. Até porque a live fica gravada, aí o pessoal que vai ver depois, eles não vão nem saber o que vocês estão perguntando. Mas é isso. Beleza, Vitor. Fica à vontade. Pode me chamar, que eu estou à disposição. Galera, se tiver alguma dúvida, a hora é agora. Não se cale. Se não tiver nenhuma dúvida, aí eu vou agradecer a maravilhosa presença de todos vocês aí, que acompanharam aqui até o final. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Acredito que ajudei muito. Espero ajudar muito mais. E a gente se vê daqui uns 14 dias na nossa próxima live. Ó, várias dúvidas. Beleza, beleza. Então é isso, ó. Se vocês quiserem seguir a mesma ideia do Vitor Veras aí, eu vou mandar o link do que eu criei aqui do fluxo pronto lá no grupo, e aí se surgir dúvidas durante a semana, vocês podem me chamar depois também.
Valeu, Vânia. Obrigado. Então, fechou. Vamos finalizar? Opa, você está falando alguma coisa, Vitor? Tá no mudo. Boa noite, pessoal. Valeu, Alisson. Foi bom demais, cara. Valeu, fico feliz que tenha gostado. Helena, você perguntou aí do ManyChat, né? Eu gosto muito do NicoChat e do YouChat. Eu estou planejando fazer bastante conteúdo para essas ferramentas. Eu não dei início em fazer de imediato, porque ManyChat mesmo no YouTube tem muita coisa, né? E você percebe que o que eu ensino lá no curso no YouTube não tem. Então, eu não dou tanta preferência para ensinar muito de ManyChat, mas NicoChat é uma ferramenta que eu gosto, é uma API oficial, tem API oficial também, né? Oficial e não oficial, e automações do Direct, do Instagram. Então, em breve a gente vai falar sobre esse novo conteúdo aí também, mas ainda sem previsão, tá bom? Fala, Fernando. Beleza? Acabamos de finalizar, Fernando. Mas vai ficar gravado, viu? Tá no mudo. Show de bola. Vou ver depois, então, que tava dando banho nos filhos. Tranquilo. Vai ficar gravada. A live da semana retrasada eu já coloquei no YouTube, tá? Show. E essa de hoje eu vou colocar no YouTube para os próximos dias. E aí Show. você pode me chamar também. Beleza, gente. Beleza? Então é Falou. isso. Falou? Até Valeu, galera. mais. Foi um prazer. Desejo uma noite abençoada aí para vocês. Amém. Surgindo dúvidas, estou à disposição. Até a próxima. Até mais, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.